tarde. Estamos ligeiramente atrasados, mas nós vamos conseguir cumprir a tarefa num tempo adequado. É uma honra estar aqui presidindo esta sessão do Congresso da ABET, Injeções Intra-Articulares e Imunometabolismo. E nós vamos ouvir agora... Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o doutor professor Márcio Pacini Souza, que está aqui do nosso lado, ortopedista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Várias vezes já pudemos estar juntos em várias mesas. Muito prazer tê-lo aqui. E eu acredito que nós estamos nesse momento de ciência extraordinária. E o próximo paradigma vai ser o controle absoluto da microbiota. Então, isso aqui é muito importante, essa mesa é muito importante, porque nós estamos à beira de um novo paradigma que vai mudar totalmente a visão sobre a saúde. Professor Márcio. Então, vamos começar com o Antônio Tiepo, por que o microbioma intestinal importa? Obrigado, professor Rivetti, pela apresentação. Ele fez a apresentação de todos, que fique bem claro para os que vieram por último, eu sou só o que ele falou no início, tá bom? Muito bem. O professor Rivetti é uma referência. O professor Rivetti é um cirurgião cardíaco que entende muito de microbioma intestinal e, então, é um meu orientador de doutorado, inclusive. Muito bem. Nós vamos, então, abordar essa questão das injeções, continuar abordando articulares e mostrar para vocês, como já comentamos, eu gostei muito da apresentação do grupo da OrtoRegen, que colocou claramente a importância do estilo de vida, e o estilo de vida passa pela regulação imunometabólica. E a regulação imunometabólica, ela ocorre através do que nós chamamos de microbioma intestinal. Só para contextualizar, nos últimos 30 anos e nos últimos 20 anos, respectivamente, para ácido hialurônico e para células-tronco, nós temos um aumento vertiginoso nas publicações científicas, mostrando a relevância do tema. Em relação à regulação imunometabólica, essa publicação desses colegas aí citados mostra a relevância. Na verdade, não tem nada a ver com essa publicação que está aí em primeira linha. Isso tem a ver, sim, com esse gráfico de crescimento das publicações feitas na área da regulação imunometabólica da PubMed, também mostrando, então, a relevância do tema. E falando na regulação imunometabólica, de cara eu já vou dizer para vocês o seguinte: dependerá dos aspectos imunometabólicos daquele indivíduo, na sua articulação e sistemicamente, se uma célula-tronco mesenquimal vai ter efeitos benéficos ou até mesmo prejudiciais. E também vou dizer que dependerá dessa mesma regulação imunometabólica local e sistêmica, a duração de benefícios do ácido hialurônico. Essa publicação, sim, mostra que existe um campo crescente, muito importante, para essa questão das inter-relações entre metabolismo e sistema imune. Então, o metabolismo interfere no sistema imune e o sistema imune, reciprocamente, afeta nosso metabolismo. É um campo rapidamente crescente na área das pesquisas, porque cada vez se entende mais que nós dependemos disso para que realmente possamos reduzir a velocidade de envelhecimento, prevenir as doenças ou realizar as melhores abordagens de tratamento. Então, quais são os condicionantes dessa regulação imunometabólica nas pessoas? Aqui é um estudo da doutora Patrick Houston, da Universidade de Iowa,
no qual ela faz um dimensionamento em níveis externos e níveis fisiológicos daquilo que nós devemos considerar, na verdade, quando formos abordar o nosso paciente. Nós precisamos valorizar questões ambientais, geopolíticas, socioculturais. Essas questões interferem no estilo de vida da pessoa. O estilo de vida ocupa um papel central, influenciado pelos níveis superiores, o estilo de vida através de alguns sistemas, que é o sistema imune, o sistema autonômico e o sistema neuroendócrino, neurohormonal. Nós vamos fazer, através desse sistema, uma interface com o ambiente intercelular e também com o ambiente intracelular. De tal forma que, quando eu tenho uma disrupção do estilo de vida, eu vou ter ativação inflamatória excessiva no nosso organismo. E o estilo de vida, em pesquisas feitas pelo grupo do professor Miller, através de avaliação de painéis inflamatórios em quem tem um bom estilo de vida e em quem tem um estilo de vida ruim, mostrou que o estilo de vida ruim aumenta o painel geral de inflamação entre 1,4 a 3,8 vezes. Em relação aos componentes do estilo de vida, todos nós sabemos que os principais têm a ver com a nutrição, com os exercícios, com o sono. A nutrição é muito mais do que ingerir macro e micronutrientes fitoquímicos. Isso é importante, são substratos para que a gente possa fazer com que o metabolismo, o nosso sistema imune, nossa regeneração funcione. Mas a nutrição, ela tem um aspecto muito importante, ela vai fazer a modulação do microbioma intestinal. Nós não vamos entrar muito na questão do exercício, porque nós temos aqui um colega ilustre que vai falar, será a última palestra. Espero que ele fale que o exercício está além dos movimentos, que seja uma grande fonte de produção de citocinas anti-inflamatórias e que o exercício modula positivamente o microbioma intestinal. Eu não vi ainda, mas haverá uma outra pessoa ilustre, o Dr. Geraldo Lorenzetti Filho, chefe do laboratório de sono do INCOR, que vai falar sobre as questões do sono relacionadas a doenças musculoesqueléticas, mas aqui, especificamente, eu quero citar o que eu considero o número 1 em pesquisa do sono do mundo, que é o Dr. Matthew Walker, da Universidade da Califórnia, Berkeley, e ele coloca que o sono deveria ser considerado, na verdade, não é que deveria, o proto-estado da vida. Primeiro, o ser estava adormecido, depois ele acordou para a vigília. Mas o sono adequado impacta positivamente no microbioma intestinal. Um estilo de vida ruim, através de perturbações no microbioma, conforme eu já enfatizei no início, mas através de alterações epigenéticas e de alterações no nosso genoma, vai também. Esse é o mecanismo mais refinado através do qual o estilo de vida, de uma maneira muito sintética, vai nos tornar mais inflamado. Mais inflamação, encurtamento telomeral, disfunção mitocondrial, dificuldade da comunicação intercelular, células senescentes por todo o organismo, portas abertas para as doenças, aumento da velocidade de envelhecimento. Desses fatores, no momento, o que nós temos mais acesso para mexer é o microbioma intestinal, mas existem já edições, ferramentas como a CRISPR-Cas9 para fazer edição de genes e mesmo medidas na área do epigenoma. Na verdade, a medicina personalizada vai passar por isso daí. Quem não ouvir, quem não atentar para essas questões vai ficar defasado. Muito bem, então nós colocamos até agora que o microbioma intestinal está fortemente vinculado à regulação imunometabólica. E o roteiro da apresentação, espero que ainda tenha tempo, porque eu não comecei a apresentação ainda, passa por esses 7 itens. O primeiro é o que é o microbioma intestinal, depois barreira intestinal, funções do microbioma, disbiose, como o microbioma reduz ou sustenta a inflamação crônica, e microbioma intestinal desequilibrado, impactos nos tratamentos articulares e conclusões finais. O que é o microbioma? É isso aí, esse monte de micróbios, alguns não são micróbios, é um sistema microecológico, é o mais complexo
que nós temos no corpo. Na verdade, nós temos em torno de 100 trilhões de micróbios só no nosso intestino. E nessa perspectiva, uns 40 trilhões são de bactérias, mas nós temos também fungos, arqueias, nós temos fagos, vírus, amebas e eumintos. Olha que coisa interessante. Quem tem euminto, os eumintos estão relacionados a uma menor prevalência de esclerose múltipla. Não vou detalhar isso agora, mas uma coisa que eu quero dizer para vocês, aproveitando essa projeção, é que, na verdade, a vida, desde que ela surgiu no planeta Terra, há 3,8 bilhões de anos atrás, nas formas elementares, microbianas, ela evoluiu pela associação de micróbios. E hoje, qualquer ser do reino animal ou vegetal tem micróbios na sua estrutura. Por exemplo, como é que esse vegetal transforma substâncias inorgânicas do solo em substâncias orgânicas para, com o genoma dele, constituir o que ele possui, transformar a terra numa jaca, porque aqui nós temos micróbios, fungos e bactérias que ajudam esse vegetal no seu desenvolvimento. E isso passa por todo o reino animal. Então, hoje, dentro do microbioma humano, nós definimos o ser holobionte, porque descobrimos que nós não dependemos apenas dos nossos 23 mil genes para expressar proteínas, e temos muitos outros genes, a maioria, inclusive, não produzem RNAs mensageiros. A maior parte do nosso genoma produz RNAs reguladores. Mas o fato é que nós temos de 2 milhões a 20 milhões de genes microbianos que nos ajudam. Por exemplo, a regeneração do nervo depende muito da produção de esfingomielina. Nós produzimos 40% da esfingomielina. De onde vem o resto? Do microbioma. Se você tiver as cepas do filo Bacteroidetes, que são produtoras dessa substância, e outras que sem a colaboração dos nossos micróbios, nós não temos saúde, o nosso tempo de vida fica encurtado. Mas os micróbios mais frequentes que nós temos, estão aí os filos mais frequentes, tá? 90% é constituído de Firmicutes, Bacteroidetes, e os outros em menor quantidade. O importante é ter um equilíbrio. E essas características que estão aí embaixo citadas, diversidade, redundância, especificidade, plasticidade, resiliência, são características de um microbioma qualificado. Funções do microbioma são muitas. Algumas a gente nem conhece ainda. Mas uma delas é a barreira de competição. No lúmen do intestino grosso, nós vamos ter bactérias do mal, patobiontes, e bactérias do bem, probióticas. A presença de uma maior quantidade de bactérias probióticas inibe que as patobiontes acessem a nossa mucosa intestinal e gerem inflamação. É a barreira de competição entre as próprias bactérias. Modulação do sistema imune local e sistêmico. Se acredita que 90% das células do sistema imune estão distribuídas na mucosa intestinal, nas placas de Peyer. Se eu ativo inflamação ali, através de citocinas e de outros mecanismos, vou ativar a inflamação sistêmica. E o microbioma, as bactérias, elas podem tanto estimular demais ou estimular na medida certa e eu até desenvolver tolerância para antígenos próprios ou antígenos alimentares. Digestão de alimentos. Muitos alimentos nós não digerimos, mas as bactérias digerem a partir da digestão desses alimentos, elas nos fornecem subprodutos bons. Aí embaixo, por exemplo, esses subprodutos são chamados pós-bióticos. A vitamina K, que é uma vitamina muito importante, pouco valorizada, uma das funções dela é melhorar a função da insulina, isso pouca gente sabe. A insulina, uma insulina disfuncional, é tudo de mal para o nosso condrócito. O nosso condrócito, ele, através da glicose, produz as glicosaminoglicanas, produz o colágeno tipo 2. Não que o açúcar se transforma numa proteína, mas o açúcar, no ciclo de Krebs, fornece esqueletos de carbono para a formação de aminoácidos não essenciais, como a glicina, como a alanina, que são fortes constituintes do colágeno tipo 2. A glicose forma a glicosaminoglicana, que é um dos principais componentes das nossas glicosaminoglicanas. Forma a N-acetilglicosamina, perdão. Mas a vitamina K, ela é produzida, na sua maior parte, pela fermentação de fibras solúveis por bactérias probióticas. A vitamina B, que a gente conhece, a B1, B2 e B3, pelo seu
poder no metabolismo energético, né? B3, por exemplo, é a base para a formação do NAD, e a B2 do FAD. Sem NADH, FADH2, eu não tenho como rodar a cadeia de transporte de elétrons para produzir ATP. Mas a vitamina B também tem outras ações que são poucas conhecidas, relacionadas ao controle epigenético. Os ácidos graxos de cadeia curta, com destaque para acetato, propionato e butirato, são poderosas moléculas anti-inflamatórias. Essas moléculas são capazes de aumentar a liberação de incretinas, como o glucagon-like peptide 1, peptide YY. Essas substâncias que estão aí embaixo, elas estão relacionadas com a melhora do funcionamento da insulina. Eu tinha começado a falar da insulina, não terminei, mas veja, quando a insulina se liga no receptor do condrócito, do fibroblasto, ela tem que facilitar a entrada do açúcar, porque o açúcar, a glicose, se ela não entra, tanto uma célula quanto a outra, principalmente o fibroblasto, o condrócito, fica sem substrato para produzir os elementos da matriz e o próprio, inclusive o colágeno tipo 2. Então, a insulina, a resistência à insulina no tratamento da osteoartrite, ou mesmo quando eu vou fazer a aplicação de célula-tronco, eu sugiro aos colegas da OrtoRegen que prestem atenção na insulina do paciente, a insulina de jejum. O ideal é que esteja entre 0,5 e 6. Uma insulina maior que isso, até traduzida por uma hemoglobina glicada alta, vai impactar no resultado final do tratamento. Muito bem, eu gastei um pouco mais de tempo no item número 1, a barreira intestinal. A barreira intestinal é formada pelas próprias bactérias do lúmen, é formada pelo muco, pela camada de células epiteliais. Não adianta as células epiteliais estarem aí e estarem todas separadas. Então, existem também as tight junctions, que são um conjunto de proteínas que mantêm os enterócitos ou os colonócitos unidos, e a própria mucosa, a lâmina própria, também, de certa forma, forma uma barreira. Eu tenho ali macrófagos, células dendríticas, que, à medida que a mucosa é agredida por antígenos, eles conseguem neutralizá-los. Mas quando existe a disbiose, o que é a disbiose? Nós podemos definir em 2 aspectos: uma diminuição da diversidade, da redundância, daquelas características boas de um microbioma adequado. E também a redução da barreira. Então, se eu tenho menos bactérias, se eu tenho alteração do muco, uma camada de muco que foi digerida ou que não foi construída, e eu tenho ali embaixo também essas setas vermelhas indicando uma permeação maior, um afastamento das células, uma perda das tight junctions. Então, tudo isso daí vai fazer o quê? Translocação local e sistêmica de bactérias e seus constituintes, por conseguinte, inflamação local sistêmica, prejudicando todos os tipos de tratamentos, não só as infiltrações. Um exemplo muito típico de disbiose é a cárie, né? Então, talvez seja um dos exemplos mais típicos. De um lado eu tenho a eubiose, as bactérias equilibradas ali, do outro lado bactérias do mal, né? Uma alimentação ruim, destruindo os nossos dentes. Como o microbioma reduz ou sustenta a inflamação crônica? Correlações microbioma intestinal e inflamação crônica. Existem várias publicações. Nesses 2 artigos citados aí embaixo, eles trazem muitas informações. Aí eu não vou falar para não gastar muito tempo, mas algumas bactérias estão correlacionadas com o maior grau de inflamação, outras com o menor grau. Por exemplo, vou falar só um. Depressão de coprococcus está relacionada à dor crônica generalizada. Quem tem fibromialgia, muitas vezes nas assinaturas de microbioma, tem uma redução de coprococcus. Muito bem, falamos em disbioses, você já sabe o que é isso? Então, na presença de disbiose, eu tenho uma maior translocação. Uma das moléculas do mal é o lipopolissacarídeo, que pertence à parede das células gram-negativas, as bactérias gram-negativas. Uma vez um excesso de lipopolissacarídeos migrando para a lâmina própria, eu vou ter a estimulação de macrófagos. Esses macrófagos vão migrar para o linfonodo regional e lá vão ativar linfócitos TH1, TH2, TH17, gerando uma inflamação no intestino, na lâmina própria, na mucosa do intestino, que está relacionada às doenças crônicas intestinais, mas também, por via hematogênica, eu vou ter os vários eixos, intestino-cérebro, intestino-articulação, os vários tipos de comprometimento nos tecidos. Essa ativação inflamatória, ela tem basicamente esse modelo.
Eu tive a translocação de LPS, esse LPS via Toll-like receptor 4 em macrófagos faz com que os macrófagos produzam interleucinas pró-inflamatórias, e essas interleucinas pró-inflamatórias no ambiente articular tornam o meu condrócito hipertrófico e condrócito senescente. E essas mesmas interleucinas atuam nas células-tronco mesenquimais regionais ou que eu injetei, fazendo com que células mesenquimais produzam metaloproteinases, os macrófagos hipertróficos também vão produzir substâncias que vão degradar a cartilagem. A cartilagem degradada gera detritos, substâncias que vão, via inflamassoma, potencializar ainda mais a destruição da articulação. A estimulação, por esses mecanismos todos do NF-kappa-beta, produz esse caldeirão aí de substâncias sensibilizadoras da dor, sensibilizadoras da inflamação, de tal maneira que, quando eu tenho o microbioma desequilibrado, sempre eu vou ter essas citocinas todas, essas substâncias pró-dor, ativando então a inflamação articular, prejudicando o resultado da durabilidade do efeito do ácido hialurônico, gerando disfunção na célula-tronco local ou que eu injetei. Posto isso, como a inflamação potencializada pela disbiose pode prejudicar os resultados das injeções? Através de 3 mecanismos. Citocinas pró-inflamatórias mudando o fenótipo das células mesenquimais, conforme eu já mostrei, polarizando células intersticiais nos seus padrões glicolíticos anaeróbicos pró-inflamatórios, gerando fibrose e dano ao parênquima. No caso da articulação, o parênquima, a estrutura articular. Eu tinha até já comentado esse trabalho durante a apresentação da Orthoregen, Meng-Kiang, mostrando que a célula mesenquimal no ambiente pró-inflamatório, ela vai produzir interleucinas, e essas interleucinas, elas agem na célula-tronco de maneira diferente. A interleucina 1-beta produz inflamação e pode alterar a capacidade imunossupressora. TNF-alfa tem também suas interferências na célula-tronco, interferon 1-beta, e um líquido sinovial pró-inflamatório até altera o próprio secretoma da célula mesenquimal. Isso aqui eu já tinha mostrado antes, né? Que a célula-tronco ela vai produzir metaloproteinase 13 através da ativação dessa via metabólica MAPK-AP1. Vimos então as repercussões em relação aos macrófagos. Aqui eu reporto de novo o trabalho da doutora Patrícia Houston. Um estilo de vida bom, mediante lesões teciduais transitórias, eu sempre tenho uma resposta semelhante do organismo. Essa resposta segue esse padrão, né? Fase inflamatória, fase de reparo e fase de remodelação. Na fase inflamatória, eu vou ter ativação de células como macrófagos e fibroblastos. Na fase de reparação, essas células voltam a um padrão não inflamatório. E na fase de remodelação, os fibroblastos em particular vão fazer o realinhamento da matriz extracelular. Entretanto, com um padrão de vida disbiótico, lesões repetitivas, eu vou abortar, eu vou ter uma parada do processo de cura, eu vou manter a fase inflamatória, vou gerar uma porção de moléculas que vão produzir fibrose na articulação e dano às estruturas, dano ao órgão, dano à sinóvia, ao osso subcondral. De tal maneira que isso realimenta a inflamação crônica e, no final, eu vou ter uma inibição das injeções intraarticulares. Como melhorar? Conclusões finais. Atentar às queixas gastrointestinais. Trabalhar acoplado a uma nutricionista, fazer uma modulação multimodal do microbioma intestinal. Existem várias maneiras de se atingir esse objetivo. Procurar focar naquela questão da barreira intestinal. Tudo isso vai reduzir a inflamação e vai melhorar os tratamentos pelos injetáveis. Muito obrigado.